Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago pra vocês a análise dos 3 primeiros episódios da terceira temporada de Invencível. Lembrando que esse vai ser um programinha semanal, enquanto estiver rolando episódio de Invencível eu vou estar trazendo pra cá. E se você quiser acompanhar essa saga, essa série de vídeos e tal, já se inscreve, já ativa o sininho pra receber notificação. Se você quiser também, deixa o seu like se você gostar do vídeo. E sem mais delongas, bora pra análise. Cara, que começo de temporada frenético. Frenético. A temporada anterior, eu não lembro bem se eu comentei sobre ela por aqui, mas na temporada anterior, o Mark, ele descobre que o pai dele tá vivendo em outro planeta, ele acaba encontrando um meio-irmão dele, que no caso é o Oliver, ele traz o Oliver pra Terra depois que a mãe do Oliver morre e o pai dele pede pra proteger e tal. E ele acaba conhecendo também outros Viltrumitas, principalmente a Anissa, que veio pra Terra pra mostrar pra ele que ele não tá preparado pra quando os Viltrumitas virem assumir a Terra. Ou o Mark ajuda eles a invadirem, ou ele vai morrer igual o resto da raça humana. Então, essa segunda temporada foi bem traumática pro Mark. Como resultado, aqui a gente já começa com o Mark treinando pra superar os próprios limites. Ele treina pra ficar mais rápido, ele treina pra ficar mais forte, mais resistente, mais esperto, né, em questão de combate. E ele tá treinando tem 3 meses, com a ajuda do Cecil Stedman, que é o cara do governo. Aquele agente federal careca e com a cara meio carcomida, que fala pra ele, tipo, não, cara, a gente vai te ajudar, a gente precisa que você seja o melhor de nós e coisa do tipo. E tu vê que vai criando uma relação de proximidade entre eles. Vai criando uma certa confiança, né? E aí, ok, além disso, a vida pessoal do Mark também tá uma bagunça. Ele tá tão focado ali no treino que ele acaba negligenciando outros aspectos da vida dele. Tanto é que em determinado momento do episódio ali, tem uma missão que ele e o Rexplode vão, onde o Rex fala pra ele, cara, por que tu não chama a Eve pra sair? E ele, não, pô, eu tô concentrado aqui, eu tô treinando e tal. E o Rex, cara, vocês dois são super-heróis. Vocês dois se dão bem, eu sei que vocês gostam muito um do outro, então por que vocês não tentam? Eu Mark, pô, mas é a tua ex. Ele, não interessa, eu fiz a merda que eu fiz e pronto, vida que segue. Mas tu tem chance, vai lá, troca ideia com ela. E ele fica com isso um pouco na cabeça e tal, só que ele não tem muito tempo pra pensar, porque logo o irmão da Duplicate aparece pra enfiar a porrada no Rex por ter causado a morte da irmã dele na temporada anterior. Só que sem que ele soubesse, a irmã dele tava viva e tava praticando atos libidinosos durante todo esse tempo, que foi mais ou menos uns 3, 4 meses aí, escondida nas montanhas junto do Imortal, que é um outro herói do universo de Invencível. Aí, quando o Multipole tá enfiando a porrada ali no Rex, a irmã dele acaba aparecendo, e aí ele percebe que ele tava cometendo um erro e tal. Enfim, é um pequeno draminha ali da temporada só pra mostrar, olha, a Kate tá viva e agora ela vai voltar a ser uma heroína. Ok. Continuando, né? O Mark ainda tá com essa dúvida, poxa, será que eu chamo a Kate, será que eu chamo a Eve pra sair? Será que eu não chamo? Ele até fala com o William, né, que é o melhor amigo dele, junto do namorado. E aí eles falam, não, cara, dá uma chance, tenta, tá ligado? Tentar é melhor do que não fazer nada. Então, vai lá. Quando o Mark tá falando com a Eve, chamando ela pra sair, acaba acontecendo uma situação envolvendo o Doutor Sísmico, que é um vilão recorrente da série. Ele basicamente sequestrou todos os heróis dos Estados Unidos e só quem tá disponível pra ajudar é o Mark e a Eve. E assim, é zoado porque foi bem no momento em que o Mark falou pra Eve que não só queria chamar ela pra sair, como também tava preocupado de deixar ela esperando. Porque na temporada anterior ele conheceu uma Eve de outra dimensão que virou pra ele e falou: ou tu chama ela pra sair, ou tu dá um fora nela. Não me deixa esperando por 20 anos. E ele leva isso a sério e acha que realmente ele tava prejudicando a Eve naquele momento. Então, quando ele vai falar com ela, ela tipo, peraí, tu tá me chamando pra sair só porque tu achou que eu ia ficar sozinha? Tu tá me chamando pra sair por pena? É o Mark, não, peraí, opa, era o Cecil. E aí eles ficam nesse desentendimentozinho aí, até que eles vão lá lutar contra o Sísmico e tal. Eles acabam tomando um apavoro, todos os heróis foram capturados, quando de repente o governo manda um esquadrão especial pra ajudar. Esquadrão especial esse composto de robôs zumbis ciborgues
Quer dizer, robôs ciborgue é meio que pleonasmo, né? Robôs zumbis ou ciborgues zumbi. Eu não sei qual é o termo certo. Enfim, são os Reanimen. São robôs zumbis. Robô zumbi acho que é uma definição melhor. É um exército de robôs zumbis junto do Darkwing. E qual que é o problema de ter mandado essa galera? O Mark já enfrentou os Reanimen lá na primeira temporada, com um deles sendo o namorado do William. O cara foi sequestrado no campus da faculdade, passou por um processo horrível. Ele foi basicamente esquartejado vivo e transformado num ciborgue. E o Mark ficou traumatizado com isso. E o Cecil tinha prometido pra ele que o Sinclair ia enfrentar uma pena dura, que ele ia ser preso, coisa do tipo. E do nada aquele exército de robôs zumbis tá ali ajudando. Ele sabe que aquilo é trabalho do Sinclair. E pra completar, aparece também o Darkwing. E o Darkwing, ele era... Esse novo Darkwing, no caso, ele era o sidekick do Darkwing original, que foi morto pelo Omni-Man lá na primeira temporada. E ele é muito mais brutal do que o Darkwing original, sabe? Ele mata criminosos, ele tortura gente, coisa do tipo. E o Mark abomina isso, tanto é que ele pega o Darkwing na porrada e leva ele pro Cecil prender também. Então por que essas duas figuras tão controversas, que são o Sinclair e o Darkwing, estão trabalhando pro governo? Sendo que o Cecil tinha prometido pro Mark que não ia colocar eles na cadeia. Quando eles são libertos ali, né, quando eles são libertos dos casulos onde o Sísmico colocou eles, a primeira coisa que o Mark faz é esquartejar um dos Reanimen na porrada. Os heróis acabam derrotando o Sísmico e tal, e o Mark fica invocado com o Darkwing. E ele questiona por que ele tá ali, ele não devia estar ali, porque o Cecil falou que ia botar ele na cadeia, e o Imortal, que é o líder dos Guardiões do Globo e tal, fala, não, mas poxa, veja bem, o Cecil confia nele, então, né, ele ajudou a gente, deixa essa passar. O Mark, não vou deixar essa passar. O Cecil deu a palavra dele de que essas pessoas iam enfrentar a justiça. E eles estão aqui. Por que eles estão aqui? O Mark corre pra falar com o Cecil, e lá a gente tem um debate interessante, né? Basicamente, o Cecil, ele tem uma visão de justiça deturpada. Ele vai fazer o que ele precisar pra fazer a coisa certa. Só que o problema é, o que o Cecil considera certo? Esse é o problema. Que é interessante, porque parece muito o conceito de justiça da Marinha de One Piece, mas enfim. O Mark vai confrontar ele sobre essa questão, né, de estar trabalhando com essa galera, e o Cecil vai aos poucos conduzindo ele até a Sala Branca. Sala Branca é essa onde o Cecil tem controle total sobre o que entra ou sai dela, e acaba colocando o Mark pra sair no soco com vários Reanimen, numa tentativa de controlar ele. E acaba revelando também que não só ele não necessariamente confia no Mark, como eles também colocaram uma forma de controlar ele. Porque na temporada anterior, o Mark foi até o fundo do oceano lutar contra um bicho gigante pra selar a paz entre os humanos e os Atlantes lá depois do Peixonauta, o outro herói peixe que tinha lá na primeira temporada ser morto pelo pai dele. E lá ele encontrou um bicho, um Krakenzão estranho, que emitia uma frequência que acabava prejudicando o Mark. Então o Cecil pegou essa informação e desenvolveu um dispositivozinho para colocar dentro da cabeça do Mark, para ele ter como controlar o Mark com o acionar de um botão. E aí o Mark, né, acaba atordoado ali na batalha, foge e vai direto para a base dos Guardiões do Globo, porque ele precisa da ajuda do robô. Porque o Rudy, né, o menino gênio ali que controla o robô, ele tem uma forma de tirar esse negócio. Ele vai pedir ajuda, só que o Cecil chega, vira para os Guardiões do Globo e fala, não se metam, isso aqui é uma situação entre eu e o Mark. E isso acaba levando a uma ruptura entre a equipe, porque a galera mais nova, a turma da juventude ali, que é amiga do Mark, acaba ajudando ele. Vão todo mundo pra cima dos Reanimen pra proteger o Mark, enquanto o Mark tá ali ouvindo uma frequência absurda dentro do ouvido. Até que o robô finalmente consegue anular a frequência, e aí o Mark consegue revidar. Só que assim, né, obviamente eu tô me prendendo muito a detalhes aqui. A questão é, esses 3 primeiros episódios, eles dão um desenvolvimento absurdo pro Mark. O Mark que tava ali no comecinho, muito, nossa, legal, trabalhar pro governo, realmente eu posso confiar no Cecil.
percebe que nem tudo é tão preto no branco assim. Ele é uma ferramenta! O Cecil não é confiável. Ele não chegou no lugar que ele chegou sendo uma pessoa legal, sendo uma pessoa justa, sabe? Tanto é que no segundo episódio a gente tem um flashbackzinho da origem dele. Enquanto eu tava editando isso daqui, eu percebi que eu me enrolei todo nessa parte, mas resumidamente, o Cecil, ele é mandado numa missão pra impedir 2 criminosos. Ele consegue impedir os 2, eles supostamente teriam se matado, e nisso o Cecil perde toda a pele do corpo dele, mas ele sobrevive. E aí, anos depois ele tá em outra missão, junto do cara que era o chefe dele na época, quando de repente os 2 criminosos que causaram o acidente dele anos atrás voltam pra ajudar. Anos, meses, sei lá, não sei a diferença de tempo. E aí ele fica tão revoltado com a situação que ele acaba matando os 2 e é preso. E aí o tempo que ele passa na cadeia, ele acaba entendendo que é necessário saber usar pessoas pra se beneficiar. É necessário você saber tirar pontos negativos e conseguir coisas positivas dessas pessoas. Ele acaba sendo promovido a ser o líder ali da agência governamental. Então você vê que o Cecil, ele é um cara conturbado, ele é um cara problemático, mas que sabe muito bem resolver problemas. Então, é esse tipo de gente que o governo precisa, sabe? Só que, obviamente, isso vai aumentar a tensão entre ele e o Mark, porque o Mark, ele tem essa visão de justiça um pouco mais romantizada. Os vilões têm que ser presos, os heróis precisam salvar o dia e coisa do tipo. E não, olha, se o vilão puder ser reprogramado mentalmente pra trabalhar pro governo, ele vai porque ele é útil. Ele pode ser a pessoa horrível, ele pode ser o próprio moço do bigode de 45, mas se ele tiver alguma utilidade pro governo, ele vai ser utilizado. Então, isso acaba provocando uma cisão, né, entre os Guardiões do Globo. Uma galera sai da equipe e a outra galera que fica é uma galera muito moralmente cinza e meio pau-mandado, sabe? Tipo assim, quem continua trabalhando pro Cecil é o Imortal, é a Duplicate, o Samson e o Shapesmith lá, que é o marciano que se passa por humano. Eu não lembro o nome dele traduzido. Porque são pessoas que ou devem alguma coisa pro Cecil ou então aceitam que ele é moralmente cinza e que pra fazer o certo às vezes você precisa fazer o errado. Enquanto o resto da galera fica, cara, ele tentou matar um dos nossos, sabe? E outra, se eu quero sobreviver, eu vou ter que ficar do lado do ser humano mais forte que existe, que é o Invencível. Ele pode não ser o melhor nesse momento, mas quando ele se tornar o herói mais poderoso, a gente vai ter que estar do lado dele. Eu sei que a dinâmica desses primeiros episódios tá muito bacana, o clima de tensão tá se formando, e eu tô ansioso pra ver o que vai rolar depois, quando finalmente rolar a Guerra Invencível, né? Porque o Mark, ele vai precisar da ajuda do governo. O Cecil vai precisar da ajuda do Mark para poder controlar o tanto de invencíveis que vão aparecer na Terra. Mas isso é história para vídeos futuros, né? Outro ponto que eu deixei passar aqui é o relacionamento do Mark com a Eve, porque assim, ele teve aquele primeiro probleminha ali no começo do primeiro, ali no meio do primeiro episódio, mas depois eles se acertaram. O Mark estava sendo atacado pelo Cecil, ele tomou uma surra dos Reanimen, a mãe dele também ficou preocupada, o Oliver ficou preocupado, todo mundo ficou preocupado com o Mark. Mas aí ele finalmente tem um momento de conversar com a Eve, e ele fala pra ela o seguinte: olha, quando eu tava ali apanhando dos Reanimen com aquela frequência fodida no ouvido, eu finalmente entendi. Eu não gosto de você por causa da outra Eve. Eu sempre gostei de você. Porque era só em você que eu conseguia pensar enquanto eu tava apanhando. Eu não queria te perder. E aí eles acabam finalmente aceitando tentar um relacionamento. Então, basicamente, eles começaram a namorar. E é muito bonitinho porque é um negócio que a gente espera desde a primeira temporada, mas finalmente eles estão juntos e tentando. E a Eve até acaba falando, né, com a Amber, que é a ex do Mark, e ela, não, eu até esperava que isso fosse acontecer mesmo. Obviamente eu esperava que não fosse no dia seguinte, então eu já tô feliz por isso. Mas eu já achei que vocês fossem ficar juntos, quer dizer, vocês dois são heróis, vocês dois têm uma vida meio conturbada, né, vocês são muito amigos, então, eu tô feliz por vocês. E a Amber também fala que ela tá saindo com um cara, o que preocupa um pouco os fãs de quadrinhos, porque a gente sabe que nas HQs a Amber tem problema com o namorado dela. Porque depois que ela larga o Mark e começa a sair com outro cara, esse outro cara bate nela. E o Mark dá
baita de um apavoro nele, né? Porque, cara, ele é um invencível e o cara tá batendo numa pessoa que é querida pro Mark. Tá ligado? Não vai dar certo. Mas ou eles não vão adaptar isso, ou eles vão adaptar de uma forma um pouco diferente. Sei lá, já que a Amber, ela é esperta demais pra cair nesse papinho, provavelmente o cara vai ser um esquerdomacho ou algum maluco esquisito. Mas ok. Eu sei que eu gostei desse começo de temporada. Eu tô ansioso pra ver o que vai rolar no resto. Ah, sim, e teve um detalhezinho que eu deixei passar, né, também. A gente teve a apresentação do Kid Omni-Man. No caso, é o Oliver, né, o Oliver Grayson, irmão do Mark. Ele já tá apresentando poderes, porque ele é de uma outra raça, ele se desenvolve mais rápido e tal. E aí, como resultado, ele quer ajudar o Mark, ele quer ser um herói. Ele quer mostrar para as pessoas que o pai dele era um cara legal. Sendo que o Nolan, ele fez um estrago federal na Terra. E o Mark até explica isso pra ele. Mas ele fica, não, mas a gente pode fazer a diferença, eu posso te ajudar e tal. E o Mark, tá bom, vamos fazer o seguinte. A gente vai treinar, eu vou te fazer todo o passo a passo, pra quando chegar a hora, você estiver pronto, você vai ser um herói. Beleza? Beleza. O problema é que o Oliver, ele é muito impulsivo. Então o que acontece? Ele treina com o Mark, só que ele acaba se metendo um pouco em situações que ele não devia. Por exemplo, no terceiro episódio, tem um começo ali muito triste, muito bonito e muito triste ao mesmo tempo, de dois criminosos que são um casal, né? É um casal gay que tá lutando para tentar ser melhor. Eles começam roubando um banco, eles apanham, e eles pensam, poxa, tipo assim, é uma sequência muda, só tem a musiquinha de fundo, é muito bonito, é muito bem construído. Eles estão ali, né, tentando tocar a vida depois de ter um assalto fracassado, eles procuram um emprego, só que aí o aluguel aumenta, a vida vai dificultando, eles vão tentando, se desentendem, perdem a casa e resolvem tentar um novo assalto. Nesse novo assalto, quem aparece para deter eles? O Invencível. No meio da luta, quem que aparece para ajudar? O Oliver. Só que o Mark não queria que o Oliver estivesse ali ainda, porque ele não tá preparado. Mas ele chega, não, mas poxa, você ia se machucar, então eu ajudei. E aí o Mark resolve finalmente levar ele no Art, que é o cara que costura os trajes e tal. O Oliver finalmente ganha o uniforme dele, o Mark ganha um novo traje, acaba sendo confundido com o Invinciboy. Basicamente a galera acha que o novo Invencível de azul e preto é um imitador do Invencível original. Mas enfim, eles vão resolver uma situação na cadeia, onde o Oliver também acaba se machucando e tal. Mas como eu falei, né, a questão é que o Oliver, ele é muito impulsivo. Então, nesse mesmo episódio, acaba acontecendo uma outra situação, onde os Maulers, né, que são aqueles gêmeos azuis grandões, eles estão tentando, basicamente, monopolizar a conexão de rede do mundo. Eles querem mandar um satélite para o espaço que vai ferrar toda a comunicação via satélite do planeta, para eles serem os únicos que têm acesso. A parte dos Guardiões do Globo, que continuam trabalhando para o Cecil, é derrotada pelos Maulers, e sobra só o Invencível e o Kid Omni-Man. Eles veem a transmissão ali pela TV e o Mark vai atrás dele. Só que, enquanto o Mark tá indo atrás dos irmãos, o Oliver vem junto. Ele tenta deter o foguete que os Maulers jogaram pro espaço, enquanto isso o Kid Omni-Man fica ali para lutar com eles. Só que o Oliver não tem escrúpulo. Ele não tem limite moral ainda. Ele não tem uma moral bem definida. Ele, tipo assim, ele é um moleque de 9 anos, 10 anos de idade, sem nenhum limite ético. Então ele acaba matando brutalmente os dois. E o Mark fica invocado. Fica completamente... Tipo assim, cara, a gente falou que não era pra matar ninguém. Você é um herói, você não pode desprezar a vida humana, sabe? E ele, não, mas poxa, eles eram vilões, a gente acaba com os vilões. E o Mark, não, cara, não é assim. Não é assim que se faz. Esse rumo que o Kid Omni-Man toma ali no começo, ele é meio preocupante. Tá falando igual o pai. Porque parece muito que ele é um cara sanguinário, brutal, mas não, ele é só uma criança de 10 anos que não tem visão de mundo. Ele é poderoso demais pra própria segurança. Então, ele chega em casa, o Mark e a Debbie conversam com ele, tipo assim, olha, Oliver, você não pode fazer isso. Você ia gostar se eu morresse? A Debbie fala pra ele, né? Ele, não, mãe, porque eu te amo, não sei o que e tal. Aí ela vira pra ele, sim, agora pensa nas outras pessoas. Essas outras pessoas também têm mãe, também têm irmão, também têm amigos.
Você não pode simplesmente sair matando as pessoas. E ele, mas eram os Maulers, eles eram criminosos e tal. E ela, não, ninguém. Você não pode matar ninguém. Sabe, isso é perigoso. É uma linha muito tênue entre matar uma pessoa que precisa ser detida e matar qualquer um porque a vida não tem valor. Mas enfim, acontece que, né, tá ali o momento família quando de repente o Mark percebe que tem uma câmera gravando ele. E ele vai lá e destrói essa câmera. E na ceninha pós-créditos a gente descobre que não aparece, não mostra diretamente, mas a gente sabe que é, obviamente, o Angstrom Levy. Ele vai voltar juntamente do Exército Invencível lá para causar a Guerra Invencível. É um outro Angstrom Levy, ou é o mesmo Angstrom Levy, eu não sei, eu não li a HQ de Invencível, mas ele quer vingança do Mark. E aí, basicamente, esse vai ser o plot do resto da temporada. Cara, é um começo bacana, é um começo que tem bastante ação, tem muita cena brutal, mas também tem um amadurecimento do Mark. A gente vê que o Mark, ele tá tentando, né? Ele tá muito perdido, ele não sabe o que fazer. Tanto é que no primeiro encontro dele com a Eve já vira pra ele e fala: Mark, tu não tá sozinho nessa. Sabe? Você quer ser um herói, você quer ser um namorado, você quer ser um filho, você quer ser um irmão, mas você tem que lembrar que você também tem todas essas pessoas na sua vida pra te ajudar. Você não tá sozinho nessa. Você pode contar comigo pra te ajudar, você pode contar com a sua mãe. Tá? Então é legal ver o Mark assim, confuso, perdido, meio errático, meio alucinado. Eu tô achando bacana esse começo de série. E eu tô ansioso pra ver como é que vai continuar crescendo a história. Mas enfim, né? Esses foram 3 episódios excelentes, foi um ótimo começo. E eu tô ansioso pra ver o que vai rolar a seguir. E vocês? Vocês estão acompanhando Invencível? Vocês assistem a série? O que vocês estão achando? Vocês estão também naquela vibe de que o traço tinha que mudar e tinha que ser contratada aquela galera que faz animação adulta pra série? Ou o quê? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!